Eu vou te explicar aqui tudo isso, mas eu peço antes que você se inscreva aqui no canal. Agora, vamos falar do golpismo e falar sobre o julgamento. Primeiramente, eu vou te mostrar aqui, durante o julgamento, essa montagem ficou muito engraçada, mas esse aqui é o ministro André Mendonça e ele estava votando, ok? Ele estava aqui votando. Enquanto ele votava, eu vou te mostrar, tocava o telefone dele. Por que tocou o telefone dele? Porque o combinado era ele pedir vista e segurar esse processo até no mínimo ano que vem, ou segurar, talvez por anos e anos e anos, para o Daniel Silveira não ser condenado. Mas não, ele falou, não vou pedir vista, eu vou votar. Aí o bolsonarismo ficou assim, opa, peraí, não foi combinado. Olha só aqui, André Mendonça. Pelo colarinho e jogasse em uma lixeira, conforme o vídeo publicado, peço perdão aqui pelo telefone tocando, conforme o vídeo publicado no dia 17 de novembro de 2020. 2. A afirmação de que se as coisas continuassem daquela maneira, só um minuto por gentileza, agarrasse o ministro. Dá pra ver, esse pi, era o telefone do André Mendonça tocando, enquanto ele, André Mendonça, estava votando para condenar o Daniel Silveira. Quando ele começou a falar o discurso, quando você está assistindo um julgamento no STF, você começa pelo comecinho do voto, geralmente, já dá para começar a saber se o ministro do STF vai votar a favor ou contra. Tem alguns poucos, assim, a Carmen Lúcia gosta de fazer aquilo muito, que vão em uma direção, aí depois mudam no final do voto, mas a maioria não, já começa, você já sabe se vai desandar a maionese ou se não vai. O André Mendonça começou o voto dele, e ele já começou falando das frases do Daniel Silveira. O pessoal falou, opa, peraí, ele já falou, tem grave crime de ameaça. Aí, você não pediu vista, você falou que vai votar, e agora tá votando pra condenar. Não era nem pra votar, porque mesmo se ele votasse pra absolver, ia ser 9-2. Voto inútil dele, voto não vale nada. Votando para condenar também, ele votou para condenar pelo crime de ameaça, não pelos crimes da Lei de Segurança Nacional, que é tentar fechar um dos poderes. E mesmo assim, o voto dele foi voto vencido e o Daniel Silveira não foi condenado. Ele queria que fosse uma pena de 2 anos e 4 meses, se eu não me engano. Foi condenado a 8 anos e 9 meses. Aí o telefone começou a tocar. Os bolsonaristas ficaram uma fera com o André Mendonça. Eu vou te mostrar aqui um vídeo. Esse é o Malafaia, Silas Malafaia. Silas Malafaia foi um dos maiores patrocinadores da escolha do André Mendonça para o STF. Eu lembro da Michele Bolsonaro dando pulinhos e falando em diabês. Lembra que ela começou a falar numa língua estranha lá? É o diabês, quando a pessoa é assim, amiga do demônio. Se a pessoa é evangélica e realmente gosta de Deus, aí ela tá falando lá a língua, dizem que é a língua dos anjos, mas no caso a gente sabe que a Michele Bolsonaro, assim como o Bolsonaro, eles são do diabo. Então a Michelle até estava falando diabês lá, falando um negócio que ninguém entendia. O Silas Malafaia é outro que fala diabês fluente. E ele tá aqui, ó o Silas Malafaia, o que ele estava fazendo, falando sobre o André Mendonça. Um dia triste na nossa história. Estamos presenciando a falência da democracia brasileira. E com a conivência da imprensa, OAB, ABI, toda a esquerda, grande parte de deputados e senadores, e em destaque o covarde frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o covarde frouxo presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um tribunal de exceção comandado por Alexandre de Moraes, que coloca 9 ministros de joelho, rasgando sistematicamente a Constituição do Brasil. Tá aqui o Malafaia, só que o Malafaia nesse trecho ele não fala diretamente do André Mendonça, mas aí outros bolsonaristas começaram a falar. Aí, vamos lembrar, alguns são investigados, outros não. Aqui tá o Leandro Ruschel. O Leandro Ruschel falou assim, outro que é investigado e tudo mais, ele falou assim, a verdadeira sabatina do André Mendonça não foi em dezembro, no Senado, foi... Aí ele diz, foi hoje, e ele passou com louvor. A sabatina é quando o ministro é indicado para o STF, ele tem que passar por uma sabatina e aí votam. Os deputados, os senadores votam se ele vai para o STF ou não. E aí ele diz, a prova não foi lá, foi agora. E agora ele passou para o pessoal, eles dizem que todo mundo que não era bolsonarista é comunista, então os comunistas estão felizes porque o André Mendonça condenou. Aí tá aqui o Leandro Ruschel, outro bolsonarista, falando mesmo, eu avisei sobre o André Mendonça, tudo mais. Aí tem aqui uma notícia que ele compartilhou de que, escolhido para ser indicado ao STF, Mendonça já lançou livro com Moraes em homenagem a Toffoli. O Dias Toffoli, quando ele completou
10 anos de ministro do STF, o Alexandre de Moraes e o André Mendonça escreveram um livro em homenagem a ele. Só que tem uma coisa, o Dias Toffoli é amigo do Bolsonaro. Pensa em umas indicações erradas que o Lula e a Dilma fizeram para o STF. O Dias Toffoli é um cara que, inclusive, quando o Cássio Nunes foi indicado ao STF, e esse bolsonarista, esse não traiu o Bolsonaro até hoje, quando o Cássio Nunes foi para o STF, foi um encontro na casa do Dias Toffoli, que estava o Bolsonaro, o Cássio Nunes e o Dias Toffoli abraçados. Tá, aí o que acontece? Acontece o seguinte, o Bolsonaro perdeu a confiança de que indicar ministros para o STF seria o caminho. Por quê? Porque tem uma coisa sobre ministros do STF que é o seguinte, eles tendem a trair quem o indicou. E quando eu digo trair quem o indicou, no caso do André Mendonça, pelo menos você pode falar, ele votou mais ou menos na lei, ele não condenou como deveria ter condenado, mas condenou. Para o Bolsonaro foi uma traição. No caso de outros ministros, eu vou falar indicados pelo Lula e pela Dilma, traíram mesmo, porque eles rasgaram a lei para condenar gente que era do PT, que foi o partido que o indicou. Rasgaram a lei, tô falando aí Luiz Fux, aquele In Fux We Trust, o Barroso, o Fachin, a Raul, o Fachin é nosso, lembra? O Barroso que se encontrava, tinha encontros privados com o Deltan Dallagnol, que o chamou para um encontro íntimo na casa dele, sabe, sei lá, que tipo de encontro íntimo foi esse entre o Barroso e o Dallagnol que estava perseguindo os governos do PT. Esses todos, eu nem vou falar aqui de Joaquim Barbosa e outros lixos, esses aí traíram mesmo, rasgaram a lei para condenar gente do partido que os indicou. Você deve estar pensando, Thiago, por quê? Porque tem uma coisa, a própria Carmen Lúcia, ela só mudou aos 47 do segundo tempo, mas ela também foi outra que traiu bem traído. Aí você está falando, Thiago, por quê? Então, de vários livros que eu já li sobre como atuam os Estados Unidos para interferir em outros países, uma das maneiras que eles conseguem é com chantagens. Investigam tudo da vida de alguém, ficam sabendo de alguma coisa ou plantam alguma coisa, aí chantageiam essa pessoa tem que fazer o que o establishment diz. No caso do André Mendonça, você vai falar, o André Mendonça foi chantageado, Thiago? Talvez sim, talvez não. No caso, não pelo establishment dos Estados Unidos, porque eles não estão nem aí para Daniel Silveira, mas talvez por algum outro grupo, ou talvez alguma chantagem que tinha o Bolsonaro contra ele caiu por terra, alguma coisa aconteceu que o André Mendonça se sentiu livre, leve e solto para votar contra o Daniel Silveira e para trair o pacto que ele tinha não só com o Bolsonaro, mas com todos os evangélicos que estão com o Bolsonaro. Para você ter ideia, a bancada evangélica que está liderando agora um movimento no Congresso para aprovar um projeto de lei que dê indulto ao Daniel Silveira e a outros bolsonaristas. Inclusive já estão pressionando o Arthur Lira para parar todas as pautas, parar todas as votações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, até que o Arthur Lira paute um projeto que eles ainda nem escreveram, que é um projeto que vai dar um indulto para todos eles, aí via poder legislativo. Só para que você tenha ideia de como tá essa guerra. E saiba, é a bancada evangélica, esse pessoal que usa a religião para conseguir voto, eles estão ao lado dos militares, dos torturadores, dos assassinos e do demônio. Eles estão todos ao lado do diabo Bolsonaro. Aí, olha só, além disso, eu vou te mostrar aqui reações de bolsonaristas em grupos bolsonaristas sobre isso. Eles falam, olha, devem estar fazendo chacota do presidente. Aí outro fala aqui, traidor. Aí eu falo aqui, mais um traíra nesse pântano. Os grupos bolsonaristas estavam assim, Daniel Mendonça, esse FDP deu uma facada pelas costas de Bolsonaro. Quem quiser pausar aí para ler, mas eu não vou me alongar muito lendo isso. Aí outro falou, sério que o Daniel Mendonça votou para condenar o Daniel Silveira? Absurdo. Quer dizer, os bolsonaristas estavam todos contra o André Mendonça. O Bolsonaro pensou, opa, peraí, não dá. Não dá, porque se eu começo a indicar gente para STF, eles começam a me trair, e aí tem o exemplo do governo anterior, que é o governo Lula e o governo Dilma, em que os ministros todos, só o Lewandowski que não, todos rasgaram a lei para ferrar quem os indicou. Olha, eu vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Cacoal, Rondônia. Fique atualizado. Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva